Imagine uma cidade, ou melhor, duas cidades, tão decadentes e imorais, que o próprio Deus, em sua fúria, não teve escolha, a não ser destruí-las com fogo e enxofre. As palavras Sodoma e Gomorra são sinônimos de pecado e corrupção. Mas o que realmente aconteceu nessas terras misteriosas? Como uma sociedade chegou a esse ponto? E o mais intrigante de tudo, o que podemos aprender com isso? Essas cidades, que marcaram profundamente o imaginário coletivo, foram destruídas de forma tão dramática que seus nomes se tornaram sinônimos de destruição total e decadência moral. Mas será que a história que conhecemos é a verdadeira? Ou será que as lendas contam apenas parte de uma narrativa ainda mais complexa? Ao longo deste vídeo, vamos explorar não apenas os eventos que levaram à destruição dessas cidades, mas também o que podemos aprender com elas em nossos dias. Estamos falando de mais do que uma simples tragédia religiosa. Estamos falando de uma lição de moralidade que reverbera até hoje. Mas para entender de fato o impacto de Sodoma e Gomorra, precisamos voltar no tempo e olhar para a vida cotidiana dessas cidades. Contexto histórico: onde ficavam Sodoma e Gomorra? Sodoma e Gomorra, segundo os textos bíblicos, estavam localizadas no Vale do Jordão, uma região conhecida por sua fertilidade e prosperidade. O cenário era ideal para o florescimento de civilizações antigas, com vastas planícies e fontes de água abundantes. A localização exata dessas cidades, no entanto, permanece um mistério, pois muitos estudiosos e arqueólogos têm buscado as ruínas de Sodoma e Gomorra sem sucesso definitivo. No entanto, a maioria dos estudiosos acredita que essas cidades ficavam nas proximidades do Mar Morto, uma área que, hoje, é conhecida por sua alta concentração de sal e pela falta de vida aquática. Há teorias que sugerem que uma catástrofe natural, como um terremoto ou uma erupção vulcânica, pode ter contribuído para a destruição das cidades, mas a falta de evidências arqueológicas definitivas torna impossível confirmar qualquer uma dessas hipóteses. A questão da localização exata continua a ser uma das perguntas mais intrigantes sobre o episódio bíblico. Mas uma coisa é certa: as cidades de Sodoma e Gomorra não eram apenas símbolos de riqueza e prosperidade, mas também de um sistema moral e social corrompido, até a medula sociedade de Sodoma e Gomorra. Vida cotidiana. A sociedade de Sodoma e Gomorra era aparentemente próspera, com grande desenvolvimento comercial, ricos mercados e uma cultura de luxo e opulência. As cidades eram famosas por sua posição geográfica estratégica e por serem centros comerciais importantes para a época. Contudo, esse progresso material foi acompanhado por uma grave falha moral. O luxo e a riqueza dessas cidades geraram uma elite que se afastou completamente das necessidades do povo. Os governantes e os ricos se entregaram a excessos, enquanto a pobreza e a desigualdade cresciam em um ritmo alarmante. A Bíblia fala sobre a imoralidade sexual generalizada e a falta de hospitalidade como alguns dos maiores pecados de Sodoma. A prática de rituais religiosos de caráter sexual era comum, e as pessoas, em sua maioria, estavam mais preocupadas com seus próprios desejos do que com as necessidades daqueles ao seu redor. Além disso, os textos bíblicos revelam que, apesar da riqueza, havia uma profunda desigualdade social. A violência e a exploração dos mais fracos eram práticas comuns, e com isso, a justiça social foi corrompida. No coração de Sodoma e Gomorra, a solidariedade e a compaixão foram substituídas pelo egoísmo, e a moralidade das pessoas se deteriorou rapidamente. A corrupção e o pecado. Como tudo começou a desmoronar,
Os relatos bíblicos afirmam que a corrupção e os pecados das cidades eram tão evidentes e generalizados que chegaram a um ponto em que não havia mais esperança de salvação. A Bíblia menciona a prática de homossexualidade e a falta de hospitalidade como os principais crimes das cidades, mas é importante lembrar que essas acusações devem ser vistas dentro de um contexto cultural e religioso muito específico da época. Além disso, o orgulho e a avareza também desempenharam um papel central na destruição de Sodoma e Gomorra. A cidade estava dominada pela ideia de autossuficiência e desdém pelos outros. Quando Abraão intercede a favor de Sodoma, perguntando a Deus se destruiria a cidade se houvesse apenas 10 justos, ele revela a desesperança de que qualquer bondade ainda existia ali. Outros relatos sugerem que a população da cidade também era marcada pela violência, sem qualquer empatia ou piedade por aqueles que estavam em dificuldades. As leis eram ignoradas e os mais poderosos manipulavam a situação em benefício próprio. Esse contexto de total desintegração moral e social ajudou a criar o cenário perfeito para a intervenção divina. O julgamento divino, a ira de Deus, a destruição de Sodoma e Gomorra é uma das histórias mais impactantes da Bíblia. Quando Deus decide punir essas cidades pela sua imoralidade, ele envia 2 anjos para alertar Ló e sua família, oferecendo uma chance de salvação. Mas, como as Escrituras indicam, a cidade estava irremediavelmente corrompida e não houve ninguém que se arrependesse dos seus pecados. Ló, o sobrinho de Abraão, é descrito como um homem justo, mas ele também estava vivendo em meio à corrupção e ao pecado. Apesar de sua tentativa de proteger os visitantes, que na verdade eram anjos disfarçados, ele é incapaz de mudar o destino da cidade. A ira de Deus é manifestada de maneira irrevogável. O fogo e o enxofre caem sobre as cidades, destruindo-as completamente. Um dos momentos mais simbólicos da história é a transformação da mulher de Ló em uma estátua de sal, quando ela desobedece à ordem de não olhar para trás enquanto fugiam. Isso representa, de forma metafórica, a ideia de que a salvação não pode ser alcançada por aqueles que ainda estão presos ao pecado e ao passado. A destruição de Sodoma e Gomorra, o fogo e enxofre, a destruição de Sodoma e Gomorra foi, segundo a Bíblia, algo imediato e devastador. Fogo e enxofre caíram do céu, destruindo tudo o que havia nas cidades. Alguns estudiosos tentam encontrar explicações científicas para esse evento, sugerindo que uma erupção vulcânica ou uma chuva de meteoros poderia ter causado o cataclismo. A região ao redor do Mar Morto tem um histórico de atividade sísmica e geológica, o que pode reforçar a ideia de uma catástrofe natural. De qualquer forma, a narrativa bíblica descreve a destruição como um julgamento divino sobre as cidades, simbolizando a completa erradicação da corrupção e do pecado. A chuva de fogo e enxofre, portanto, representa não apenas uma destruição física, mas uma purificação divina, um recomeço para o mundo após a morte de uma sociedade corrupta. A ideia de que não restou nenhuma pedra sobre a outra é uma metáfora poderosa sobre a total destruição das cidades. Ao longo dos séculos, muitos tentaram identificar as ruínas dessas cidades perdidas, mas a falta de evidências físicas claras continua a ser um mistério fascinante para arqueólogos e estudiosos. O legado de Sodoma e Gomorra, o que sobrou, apesar da destruição, o legado de Sodoma e Gomorra permanece firme na cultura religiosa e popular até hoje. A história dessas cidades tem sido repetida como um aviso sobre as consequências do pecado e da corrupção, não apenas no contexto religioso, mas também em discussões sobre moralidade e ética. O termo sodomia, por exemplo, deriva do nome de Sodoma e é comumente associado a comportamentos sexuais considerados imorais,
refletindo o impacto dessas cidades na moralidade ocidental. Além disso, a ideia de cidades destruídas por uma força divina se repete em várias culturas e tradições, mostrando como o legado de Sodoma e Gomorra transcendeu o cristianismo e se espalhou pelo mundo. Em muitas obras literárias, artísticas e cinematográficas, Sodoma e Gomorra continuam a ser retratadas como o símbolo máximo da corrupção e decadência humanas. Desde a idade, arqueologia e exploração, a busca pelas cidades perdidas, arqueólogos e estudiosos têm se aventurado em várias expedições para tentar descobrir as ruínas de Sodoma e Gomorra. Muitos acreditam que a localização dessas cidades está em algum lugar nas proximidades do Mar Morto, uma área marcada por grandes depósitos de sal e uma geologia única. Embora existam várias teorias sobre o possível local dessas cidades, a falta de evidências definitivas mantém o mistério. Alguns sugerem que as ruínas podem estar submersas no fundo do mar ou enterradas sob camadas de sal e sedimentos. Apesar disso, muitos pesquisadores continuam a estudar a região em busca de pistas sobre o que realmente aconteceu ali. Essa busca arqueológica não é apenas uma tentativa de encontrar vestígios materiais, mas também uma forma de compreender melhor a história por trás do evento bíblico. E para muitos, a localização de lições de Sodoma e Gomorra, o que podemos aprender? A história de Sodoma e Gomorra nos oferece lições valiosas, não apenas no contexto religioso, mas também na reflexão sobre como as sociedades modernas lidam com questões de moralidade, justiça e igualdade. A destruição dessas cidades simboliza os perigos de uma civilização que se afasta dos seus princípios éticos e morais, onde o egoísmo, a violência e a injustiça prevalecem. É um lembrete de que, embora as sociedades possam prosperar materialmente, a verdadeira prosperidade depende de uma base sólida de ética e solidariedade. O exemplo de Sodoma e Gomorra nos desafia a refletir sobre o que estamos fazendo em nossas próprias comunidades, em relação aos mais pobres, aos marginalizados e àqueles que mais precisam de nossa ajuda. A história dessas cidades também nos mostra a importância da compaixão e da hospitalidade, virtudes que foram completamente ignoradas em Sodoma e Gomorra. Ao negligenciar essas qualidades, as cidades perderam sua chance de redenção. Conclusão. Em resumo, a história de Sodoma e Gomorra não é apenas uma narrativa bíblica antiga, mas uma poderosa metáfora sobre as consequências da corrupção, do pecado e da indiferença social. A destruição dessas cidades foi, sem dúvida, um evento dramático, mas também uma lição de moralidade que perdura até os dias de hoje. Agora, mais do que nunca, é hora de refletir sobre o legado dessas cidades e como podemos aplicar essas lições em nossas vidas. Será que estamos vivendo em uma sociedade que se aproxima da decadência de Sodoma e Gomorra? Ou estamos criando um futuro mais justo e compassivo para as próximas gerações? Deixe suas reflexões nos comentários. E se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e conferir outros vídeos que trazem histórias fascinantes e reflexões profundas sobre o passado.